Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, estão ficando em casa direitinho? Hoje, na nossa aula de português, nós vamos fazer uma leitura e uma interpretação de texto. Mas antes de começar a nossa aula, nós precisamos de tomar aqueles cuidados de sempre. Você tem ficado em casa, tem lavado as suas mãos, usado álcool em gel. Quero que você saiba que é muito importante você cuidar da saúde sua e de todos nós. Não é isso mesmo? Tome cuidado porque a pandemia não acabou. E o vírus está circulando por aí. Combinado? Vamos para a nossa aula? Hoje nós vamos trabalhar com texto. E eu quero que você acompanhe essa leitura. Nós vamos trabalhar com o texto A Minhoca e os Passarinhos. Era uma vez uma minhoca que botou a cara para tomar ar e deixou o rabo aparecendo do outro lado do buraco. De repente, surgiram dois passarinhos, um pela frente, o outro por trás. Um agarrou a cabeça da minhoca com o bico, o outro agarrou o rabo e cada um achou que fez um bom negócio. Cada um puxou o máximo que pôde para o seu lado. A minhoca foi esticando toda. Em qual bico ela iria ficar? Furiosos, os dois passarinhos começaram a se agredir. Entre tapas e bicadas, acabaram largando a presa, que tratou logo de escapulir. Adeus, gostosa minhoca. Você compreendeu o texto? Vamos para mais uma leitura? Vamos lá. Podemos começar? Acompanhe direitinho. Faça a leitura silenciosa aí da sua casa. Posso começar? Era uma vez uma minhoca que botou a cara para tomar ar e deixou o rabo aparecendo do outro lado do buraco. De repente, surgiram dois passarinhos, um pela frente, o outro por trás. Um agarrou a cabeça da minhoca com o bico, o outro agarrou o rabo e cada um achou que fez um bom negócio. Cada um puxou o máximo que pôde para o seu lado. E a minhoca foi esticando toda. Em qual bico ela iria ficar? Furiosos, os passarinhos começaram a se agredir. E, entre tapas e bicadas, acabaram largando a presa, que tratou de escapulir. Adeus, gostosa minhoca. Interessante? Agora deu para você compreender? Vamos lá. Agora nós vamos trabalhar com este texto. Foi fácil a compreensão do texto, não foi? Eu quero que você se lembre que toda vez que você ler um texto, é preciso que você leia mais que uma vez. Isso para que tenha uma melhor compreensão, né? E hoje nós lemos 2 vezes. Vamos começar a trabalhar com o texto? O final da história surpreendeu você? Lembre-se, é uma resposta pessoal. Te surpreendeu? Por quê? Pense um pouquinho. Por que esse texto, o final dele te surpreendeu? Eu fiquei surpresa por um lado, porque nenhum dos dois ficou com a minhoca, não é mesmo? Eu penso assim, foi a minha interpretação. E a sua, foi isso mesmo? Vamos à segunda questão? Você acha que a história com finais inesperados são mais interessantes? Por quê? Você acha que é mais interessante? Deu para você pensar?
eu acho interessante porque se ela tem um final diferente, cada um fica surpreso. A princípio, eu achei que o mais esperto ficaria com a minhoca. E você? Mas no final, para nossa surpresa, nenhum dos dois. Porque eles começaram a brigar, não foi mesmo? Vamos à próxima questão? Que tipo de texto você acabou de ouvir? Será um poema? Seria um conto? Poema? Vocês se lembram como nós falamos sobre poemas aqui na TV? Será que tem versos esse texto? Será que é um conto? Vamos ver? Deu para você pensar qual opção que é? Posso marcar? É um conto. E vamos lembrar, observem essa nota que eu fiz aí. Contos, nós também já estudamos sobre contos. São narrativas curtas, com poucos personagens, que sempre apresentam uma situação, problema, seguido da sua resolução. Vamos ver se encaixa no perfil do nosso texto. Tem poucos personagens? Tem, não tem? Pois é. E aí, teve um problema? Aconteceu um problema, não foi? Qual foi o problema? Os passarinhos disputavam a minhoca, não é isso mesmo? E teve a resolução? Teve. A minhoca, ó, deu um jeito de escapulir, não é mesmo? Pois é. Então, nós acabamos de estudar um conto, não é isso mesmo? Vamos à nossa próxima questão? Muito bem. Quem são os personagens do conto? Seria quem os personagens? Deu para você pensar? Eu já sei quem são. É sua vez agora. Posso dar a resposta? Vamos lá? A minhoca e os passarinhos são os personagens, porque o conto aconteceu narrando a história desses três personagens, não é mesmo? Vamos agora à próxima questão. Quem conta a história do conto é chamado de narrador. Observem, o conto foi narrado por um narrador. Ele recebe o nome de narrador. Agora, você vai marcar a alternativa mais adequada para essa situação. Vamos lá. O narrador participa da história como personagem? Vamos à outra opção. O narrador apenas observa, não é personagem. Na questão anterior, nós falamos sobre os personagens. Você se lembra que nós falamos sobre os personagens? Pois é, a minhoca e os passarinhos. E agora, nessa questão aí, observem, nós estamos perguntando, o narrador participa da história como personagem? O narrador apenas observa e não é personagem. Já escolheu a sua opção? Vamos lá? Pense, sempre retorne mentalmente ao texto. Ah, vamos marcar a nossa opção? O narrador apenas observa, ele não é personagem. Quem eram os personagens? Era a minhoca e os passarinhos, não é mesmo? Vamos à nossa próxima questão? Vamos lá. A história começa com a minhoca tranquila, com a cabeça e o rabo de fora. O que acabou com essa tranquilidade? Remeta-se ao texto. Volte mentalmente ao texto e pense. Vamos ver o que acabou com a tranquilidade da minhoca? Você se lembra? Vamos ver o que aconteceu? Podemos ir lá? Foi quando surgiram os dois passarinhos. Isso acabou com a tranquilidade dela, não é? Já pensou, imagine uma minhoca tranquila, tomando sol, e aparece dois passarinhos. Que perigo, né? Foi isso que acabou com a tranquilidade dela, não é mesmo? Vamos à nossa próxima questão. Leia um trecho do conto.
Leia esse trecho aí, que está em lilás. Agora, eu vou ler para você. Preste atenção nesse trecho. Um agarrou a cabeça da minhoca com o bico, o outro agarrou o rabo, e cada um achou que fez um bom negócio. Posso ler de novo? Um agarrou a cabeça da minhoca com o bico, o outro agarrou o rabo, e cada um achou que fez um bom negócio. Esta frase que está em destaque aí quer dizer o quê? Pense antes de eu te dar as opções. Cada passarinho achou que conseguiria comer a minhoca, é uma das opções. Vamos à outra opção. Cada passarinho achou que compraria a minhoca. Vamos lá? Releia o trecho. Um agarrou a cabeça da minhoca com o bico, o outro agarrou o rabo. E cada um achou que fez o bom negócio. Essa frase que nós destacamos, cada passarinho achou que conseguiria comer a minhoca, ou cada passarinho achou que compraria a minhoca? Imagina a disputa. Um puxa para lá, outro puxa para cá. Vamos lá? Vamos ver? Cada passarinho achou que conseguiria comer a minhoca, não é mesmo? Por isso houve aquela disputa, não é mesmo? Vamos à nossa próxima questão? Tá dando para você acompanhar? Tá compreendendo direitinho as questões? Vamos à próxima agora? Vamos lá? Mais sobre o conto. Marque a alternativa adequada. O ambiente onde se passa a história A Minhoca e os Passarinhos é parecido com o dos contos de fada? Sim, olha uma alternativa. Porque os fatos narrados se passam em uma floresta encantada com bruxas e fadas. Vamos a mais uma opção. Não, porque os fatos narrados se passam em lugar comum, como um jardim de uma casa ou uma escola. Então vamos ver a pergunta. O ambiente onde se passa a história A Minhoca e os Passarinhos é parecido com o dos contos de fada? Vê as opções, sim ou não. Pensou? Você já pensou? Quais das opções que você vai escolher? Qual das opções? Vamos lá? Não, porque os fatos narrados se passam em um lugar comum, não é mesmo? Como um jardim, de uma casa ou de uma escola. E aí, vamos para mais uma questão? Vamos lá. Há contos em que as histórias costumam tratar de situações cotidianas. A situação comum narrada no conto A Minhoca e os Passarinhos é: os passarinhos levarem uma minhoca para o ninho. A outra opção: passarinhos tentarem comer a minhoca. Qual que é a situação comum? Qual dessas opções você vai escolher? A situação comum narrada no conto A Minhoca e os Passarinhos é: os passarinhos tentarem comer a minhoca. Não é mesmo? Essa foi a situação do conto, porque passarinhos também levam minhoca para seus ninhos. Mas pergunta aí a situação do conto. Não é mesmo? O que aconteceu no conto? Foi uma disputa para tentar comer a minhoca. Não é mesmo? Vamos para mais uma questão? O conto A Minhoca e os Passarinhos começa com a expressão "era uma vez". Muito bem, letra A. Marque a alternativa adequada a essa expressão. É mais comum ser encontrada em receitas? Pense, a expressão "era uma vez" é comum ser encontrada em receitas ou nos contos de fadas? Vamos lá? Posso dar a resposta? Lógico que não é em receita, nos contos de fada, não é mesmo?
Agora, eu coloquei o texto aí para nós lermos mais uma vez, mas desta vez nós vamos prestar atenção nos sinais. Observe que eu escrevi a palavra sinais destacada em vermelho. E você vai observar todos os sinais que aparecem nesse texto que estão em vermelho. Vamos começar? A minhoca e os passarinhos. Era uma vez uma minhoca que botou a cara para tomar ar e deixou o rabo aparecendo do lado do buraco, do outro lado do buraco. De repente, surgiram 2 passarinhos, um pela frente, outro por trás. Um agarrou a cabeça da minhoca com o bico, o outro agarrou o rabo. Cada um achou que fez um bom negócio. Cada um puxou o máximo que pôde para o seu lado. E a minhoca foi esticando toda. Em qual bico ela iria ficar? Furiosos, os 2 passarinhos começaram a se agredir e, entre tapas e bicadas, acabaram largando a presa, que tratou de escapulir. Adeus, gostosa minhoca. Observaram esses sinais em vermelho no texto? Esses sinais são sinais de pontuação. Você sabia que, observe, todos esses sinais que apareceram no texto têm nome? Vírgula, reticências, exclamação, ponto final e ponto de interrogação. E nós temos que prestar bastante atenção nesses sinais gráficos, porque é eles que dão sentido à frase. Uma frase pode ter diferentes significados, dependendo do sinal de pontuação usado, não é mesmo? Toda vez que você ler um texto, observe sempre as pontuações. Gostou da nossa aula? Vamos ver se nós temos mais alguma coisa por hoje. Hoje temos sim, lembrar do que estudamos. Lembre-se, ao ler um texto, preste atenção, bastante atenção. Leia mais que uma vez, porque assim vai facilitar a sua compreensão. Esteja atento aos sinais de pontuação, pois eles darão significado à frase. Gostaram da nossa aula? E hoje nós vamos ficando por aqui. Você está fazendo as atividades da plataforma? Se não, basta você apontar a câmera do seu celular para esse símbolo que está aí no nosso vídeo, que você será direcionado para a nossa página. E o canal do YouTube? Você já se inscreveu? Se não, você está perdendo tempo. Vai lá, se inscreva. E eu te espero na nossa próxima aula. Continue estudando. Beijo, tchau. Fique em casa, hein? Não se esqueça. Tchau.